Divórcio deve ser um negócio muito complicado pro Tom Brady. Popô. Aí, na hora que o Popó aparece ainda. Porque, pensa só, o cara, para não pedir o divórcio, preferiu jogar mais uma temporada. E perder nos playoffs. Então, o divórcio Perdeu a deve ser um esposa. assunto bem... E perdeu a esposa e perdeu os playoffs. Divórcio deve ser um negócio muito complicado pro Tom Brady. E ele se aposentou agora. Esse é um negócio bem complicado. Ou não. Cortei o Luquiba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o Felipe Clemente está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Perdão pela voz, a gente já ficou semana passada sem gravar porque eu estava mal. Não estou 100% ainda, então perdão por essa voz que pode falhar em algum momento, pode tossir em algum momento. Vou tentar silenciar todas as vezes que eu for tossir, mas já estejam todos avisados. Estamos começando mais um episódio desse Zonecast, episódio 126. Estamos em fevereiro. Para glorificar de pé. E para começar, a pessoa que eu já cortei, antes de mais nada, e que está nos acompanhando juntos nessa mesa hoje, estamos todos de bonés. Que fique, para quem não está vendo isso, estamos todos de boné. É o episódio noite, Crise Luquiba. de Meia-Idade. Exata, é isso aí, exato. E eu tô de boné de abarreta ainda, pior ainda. E minha solidariedade a Luquiba, que conseguiu ser cortado 2 vezes em menos de 45 segundos. Então, claro, não é nem bom dia, é boa a noite. opressão trabalhista é foda nessa firma. Faz parte da turma de baixo isso. Isso aí já está no contrato já. Tem que aguentar. E aí, Clay, e aí, Eric, saudade de vocês, espero que você esteja melhor. Estou com uma profunda inveja do Eric, porque vejo um ar-condicionado atrás dele e eu estou aqui torrando com um ventiladorzinho de mesa. Então, seja feliz, Eric, parabéns. Feliz duplamente, né, porque o seu Magic praticamente varreu meu Celtics dessa temporada. Maravilhoso isso. É o que nos resta, É isso aí, mas assim, Luquiba, na verdade, a gente morou 6 anos em São Paulo sem ar-condicionado. Aqui em Joinville é literalmente impossível. Joinville é a Flórida brasileira em questão a ser basicamente um mangue. É feito em cima de um mangue. Então, a umidade do calor é fora de série, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, chefinho. Sua voz continua maravilhosa, mesmo sem... falando em umidade, tá caindo o mundo aqui. E, Luquiba, bom demais te ver, my friend. Achamos o nosso filme essa semana, né, que a gente vai ajudar a promover, do vizinho, o pior vizinho do mundo. Eu vou pedir os copyrights do filme. Eu acho que foi inspirado ou em mim ou em você, com certeza. Tu não viu, Clê? O que a gente postou no grupo? Ainda não assisti. Eu acho que vai ser... vai estrear agora, mas basicamente o lema do filme é: ele não odeia o mundo, somente as pessoas que vivem nele. Entendi. Mas esse filme era para estar no Oscar, né? E infelizmente não caiu, não foi selecionado. Mas, aliás, a lista de seleção do Oscar esse ano tá bem legal. Mas é isso. Boa noite. O Eric já se antecipou, nem para se apresentar. O Eric está aqui com a gente também, terceiro participante. Não temos Fernandão essa semana, que ele está em Minas Gerais. Minas é bom demais. E hoje é o isso que eu tenho para dizer. Hoje é o episódio dos bonés. Já tivemos o episódio dos óculos de sol, né? Às vezes a gente faz algum temático. É verdade. Faz Grecim patrocina nós. Estamos precisando. Por isso estamos usando boné. Porra, tá aparecendo uns cabelo branco aqui do lado também. Eu tô mó feliz. Eu não quero Grecim, não. Eu quero ficar cabelo branco que passa credibilidade. Além da idade. Eu tenho uns pingados na barba, mas eu acho que o Eric me bate aí. Não, mas cara, começou a surgir depois dos 40, e aí foi ladeira abaixo, mas não me incomoda, nunca usaria assim. Mas se eles pagarem, eu uso, que fique claro, assim, se tu pagar, eu uso na hora, cara. Eu me vendo fácil. Ai, que delícia. Beleza. Galera, antes de mais nada, antes da gente começar nossa paçoca aqui, começar a nossa conversa, eu me perdi aqui, eu não tô achando. Achei. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter. E Tailgate Zone no cu. Já tá ali.
Também tem www.tailgatezone.com.br, o nosso site. O que eu tenho para falar do nosso site? Está sendo reformulado. Começou durante essa semana. Em breve teremos coisas bonitas e diferenciadas lá. O Eric já teve um cheirinho de como está ficando. Vai ficar um site mais rápido, vai ficar um site mais leve, porque teve reclamação, a gente... Exatamente. Então está melhorando bastante coisa. E também teremos movimentações novas no site, vai entrar mais pessoa para carregar aquele site de conteúdo. Então, em breve, fiquem atentos. Tenho só uma pergunta. Dito tudo isso também... Claro, vai lá, Luquinha. O cu do Tailgate ainda é relevante? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu entrei no cu do Tailgate essa semana. Temos 8 seguidores. Talvez não seja tão relevante. Tem 8 pessoas no nosso cu. Tem 8 pessoas no nosso cu. Esse cu tá largo. Mas beleza. Dito essa introdução do cu, também aí, ó, não esqueçam de YouTube. Se inscreve no nosso canal, deixa comentário, ativa sininho, dá like, movimenta, porque movimentando o algoritmo começa a ajudar um pouquinho mais a gente e a gente fica feliz com isso. Boa, é isso. Essa introdução foi feita, já falamos tudo que podia e não podia. Vamos por hoje na história, porque depois o papo fica bom. Quem viu aqui já viu que eu voltei tossindo. Delícia. Maravilhoso. Mas, enfim. Marlboro patrocina nós. eu acho que tá mais para Hiperafarma do que Marlboro. Nossa senhora, meu Deus do céu. O editor, bota na tela aí os remedinhos que eu tô tomando aí. Bota como tá a mesinha bonita. Beleza. Hoje na história, já estamos em fevereiro. Ninguém acredita que passou janeiro. Estamos em fevereiro. Fevereiro que quem escreve é o Fernandovski. Fernandão escreveu. Então a gente começa do dia 2, esta quinta-feira, e vamos até 8/2, quarta-feira que vem. Então vamos rapidinho aqui. 2 de fevereiro de 1876. Haja hoje na história. Em 2 de fevereiro de 1876, em uma reunião ocorrida no Grand Central Hotel em Nova York, não é estipulada, era fundida a Liga Nacional de Beisebol. Era fundida o que a gente conhece hoje como National League. Então, nós tínhamos nessa liga aí os times de Boston, que era o Boston Red Stockings, nós tínhamos o Cincinnati Red Stocking, nós tínhamos o Hartford Dark Blues, o New York Mutual, o Philadelphia Athletics, que segue até hoje, tem outros aqui que também seguem até hoje, mas com outros nomes, e o St. Louis Brown Stockings. O que mais me motiva isso aqui é que tudo era stocking, né, Eric? Naquela época, todo mundo era stocking. Quê? Pois agora, era importante manter os pés bem aquecidos, só isso que eu digo pra ti. Ai, que delícia. Beleza, eu não vou lembrar todos agora quem virou quem, então eu não vou comentar, mas eu sei que Boston acabou virando o Boston Red Sox e virou Atlanta Braves depois. Tem aqui também o Philadelphia Athletics, que é o Oakland A's de hoje, né? E também o St. Louis Brown, que é o St. Louis Cardinals. Cincinnati também acho que vira os Red. O Boston Red Stockings é o Boston Red Sox. Esse não mudou. Não. Eu acho que é exatamente isso. Por isso que eu falei, não vou começar a falar muito desses times. Mas eu sei que... Cincinnati Red Stockings virou Cincinnati Reds mesmo. Só se outro que virou aqui, então, o Atlanta Braves. Mas eu acho que foi o Boston Red Stockings. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o Boston Red Stockings virou o Atlanta Braves, né? Antes Boston Braves, depois Atlanta Braves. E o Boston Americans, que era o Boston Red Sox. Eu acho que você está certo nisso. Eu acho que é isso. Até porque assim, a gente está falando... a gente está falando aqui da Liga Nacional também, né? Mas, enfim. Seguindo o jogo... Dia 3 de fevereiro de 1900... Só para lembrar, faltam 2 semanas para o início dos pitchers e catchers indo para Flórida, Arizona, e então estamos perto do Spring Training. É uma coisa que traz muita alegria, porque vai ser uma temporada que eu e o Luquiba vamos cornetar para caramba. Temporada sem cornetar não tem graça. A gente tem que fazer um episódio depois só de MLB aqui, falando um pouco de histórico de MLB. Seria bem interessante. Passando. 3 de fevereiro de 1876. Um dia depois do que aconteceu.
Essa história, o que eu vou trazer aqui já foi hoje na história, mas eu quis preservar esse, porque como o Fernandão trouxe a do dia 2, a do dia 3, ela é, de certa forma, ligada. Então, achei legal a gente manter. Então, foi repetido do que a gente fez em 2021. 3 de fevereiro de 1876. Albert Spalding investiu $800 e fundou o que a gente tem hoje conhecido como a Spalding. Ele foi um cara importantíssimo nessa criação da Liga Nacional. Ele foi jogador, ele jogava como catcher, ele foi presidente de clube, inclusive ele foi foi treinador do primeiro clube que ganhou a Liga Nacional, né, de beisebol. Então, assim, não tinha como desvincular essa história, então eu mantive, está repetida do que escreveu em 2021, mas ela está aí. E hoje a Spalding, a gente não precisa nem falar o que é, né? Gigantesca, marca de que tem tudo. Tênis, golfe, futebol americano, próprio beisebol, enfim. Marca gigantesca, então segue aqui. 4 de fevereiro de 1956, agora já vamos para 1900. Então, em 4 de fevereiro, a seleção de... Opa, tá certo. A seleção de hóquei no gelo da União das Repúblicas Soviéticas venceu o Canadá por 2-0 em Cortina d'Ampezzo para levar o primeiro ouro da história do país nesta modalidade. A disputa em triangular teve os Estados Unidos com a prata e o Canadá com o bronze. Outro marco aí também. Esse 56 aqui não está nem perto do que foi aquele... Talvez nem... não está perto daquilo que foi aquela seleção lá, 70 e 80, mas você já vê que o time já era relevante há muito tempo. Quando foram Olimpíadas atrás de Olimpíadas que os russos levaram com tudo. Passando agora, então, para o dia 5. Eu estou lendo sim, gente, porque eu estou lendo mesmo. 5 de fevereiro de 1934. Nascia Henry Louis Aaron. Conhecido também como... Hank Aaron. Eu tô no mudo porque tá chovendo cães e gatos aqui. Pode deixar. Eu também já segui aqui o barco com isso. Mas nasceu o Hank Aaron, que foi estrela das Negro Leagues e depois também, como a gente viu, estrela também da MLB. E hoje não podemos falar que temos mais essa divisão, porque as Negro Leagues são reconhecidas como uma liga dentro da MLB e tudo mais, aquela história toda. Mas enfim, Hank Aaron é Hall da Fama, foi MVP da National League, foi campeão de World Series em 57, 25 vezes All-Star, 3 vezes vencedor do prêmio Luva de Ouro e 2 vezes campeão de rebatida. Um cara histórico, um cara que quebrou o recorde de home run, um cara que tem a melhor narração de um home run já existente, a gente já falou aqui, já apareceu no episódio e tudo mais. Então, o nascimento do grande Hank Aaron. Seguindo para 6 de fevereiro de 1971, o astronauta estadunidense Alan Shepard se tornava o primeiro ser humano a dar uma tacada de golfe na Lua. Marco sensacional. Parabéns ao Fernandão que trouxe isso. Isso aqui é maravilhoso. Só aqui vocês vão ver essas coisas assim. Seria mais legal se ele colocasse supostamente na Lua. Só para gerar confusão. Nossa. Controvérsia. Seria maravilhoso. E aí, aprovando, como tá vendo, é tudo plano. Porque ele conseguiu dar uma tacada aí, ó. Tá vendo? Maravilhoso também. Aquele terreno plano, bonito assim, ó. Ai, meu Deus. 7 de fevereiro de 1976. Derry Streeters. Fala aí, Luquiba. Não, eu só ia falar que eu tenho uma curiosidade para saber o que aconteceu com a bolinha. Porra, verdade, né? Baita percepção. Boa pergunta. Eu nem pensei. Peraí. Alguém... Meu Deus. Consegui tampar. Porque a imagem é bem limitada, né? Tipo, mostra a tacada e não mostra depois o que... Sim. Será que eles se propuseram aí buscar a bolinha? Porque sem gravidade, imagino que ela deve ter muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Eu queria ver o Tiger Woods jogando agora golfe na Lua. Eu pagaria. Qual era o nome daquele filme da Sandra Bullock? Que até o filme foi legal, ganhou Oscar, até eu acho uma coisa, que ela estava no espaço. Eu lembro que era com George Clooney. Deveriam fazer tipo uma sacadinha de uma bola de golfe passando, tipo como é que eles chamam quando é... quando tem um negocinho que tipo, o pessoal pesquisa na internet depois e comenta, seria legal. Easter egg.
Easter egg, Isso. isso É aí. isso que você queria falar? É isso Boa. aí. 7 de fevereiro de 1976, Derek Jeter, center do Maple Leafs, registra 10 pontos na vitória de Toronto sobre Boston no Maple Leafs Garden. Ele marcou 6 gols e deu 4 assistências. Faz tempo isso aí, Luque, bem 10 pontos no jogo. Que coisa bizarra, né? Coisas que só aconteciam naquela época. Eu acho que acontece ainda hoje com o Conor McDavid. Eu não me surpreenderia se ele fizesse 10 pontos também atualmente. É o recorde, galera? Você perguntar, ou será que alguém já fez mais? Eu não sei. O Vou Fernandão deve ter pesquisar. pesquisado isso para falar para gente. É. Mas eu não tenho aqui essa informação. Que a minha pergunta Eu acho que ignorante não. é se Talvez não seja. quantas bolas de 3 É o ele recorde. fez. É o recorde, sim. É o recorde. Eric. E tem mais alguém? Já que você pesquisou aí, já que você abriu, Luque, vamos falar disso. Não. Tem mais alguém junto com Não ele ou tem. só ele? Não. Ele sozinho, o segundo colocado, são 8 pontos. Aí é uma lista com uns 15 jogadores que fizeram 8. Ele é o único que fez 10. Caramba! Então tá, eu boto uma grana no Conor McDavid quebrar esse negócio aí. Gostei. Boto fé. Se não for ele, é o menino que eu acabei de esquecer o nome. E se o Pedrão tá vendo isso aqui, ele vai ficar muito puto comigo de eu ter esquecido o nome do menino. Que é o canadense, que tá sendo cotado para ser primeira escolha do draft da NHL. Meu Deus, o moleque é fera. Eu esqueci o nome dele. Deu branco total, eu vou lembrar. No momento eu vou lembrar. Seguindo, 8 de fevereiro de 1975, o último dessa semana aqui, temos o Pete Maravich, tratou de marcar, eu tô lendo que foi antes do marcou 47 pontos na vitória do Jazz por 106 a 102 sobre o Hawks, e a atuação do Maravich interrompeu uma sequência de 28 derrotas fora de casa do Jazz. Então, baita atuação para ajudar o seu time numa péssima fase. O Jazz, que esse New Orleans Jazz é o Utah Jazz, não é? Sim. É porque o Jazz faz sentido quando ele era em New Orleans, aí fazia sentido. O Utah Jazz perdeu completamente o sentido. É que nem Los Angeles Lakers. Minneapolis Lakers fazia sentido. Los Angeles Lakers não tem o menor sentido também. Utah Jazz, eu vou me poupar aqui de fazer piadas de Paulo Augusto, para não deixar o pessoal não, mas eu gosto. Puto. Essas piadas são muito boas. São muito boas. Algo mais para comentar nesse hoje na história? Não. Só parabéns pro Fernandão, principalmente com a história da tacada de golfe. Essa foi sensacional. Mestre Fernandão matou a pau. Então é isso. Então agora vamos para a parte do corte e chupa. Peraí. Corta, chuta, pegou! Pra primeira base! Muito bom, né? Muito bom, excelente. Você ouviu o que hoje, Eric? Eu continuo com o corte e chupa, né, cara? Eu sou o rei da laranja. O rei da laranja. Beleza. Vamos tentar manter a pose agora. Nesses dias que a gente acabou não gravando, e também com insônias e tudo mais, muitas coisas vieram na cabeça para a gente começar a falar no podcast. Eu sentei no sofá e falei assim, eu tô gostando muito desse formato que a gente tá fazendo, tá ficando muito da hora. Mas tem algo que o Tailgate nasceu disso, com essa ideia, e não está sendo trazido nos podcasts, que é a gente falar um pouco além das 4 linhas. A gente já trouxe muita discussão disso aqui, obviamente, mas já tem um tempo que a gente não traz. Então, acho que é legal a gente puxar essa questão dos momentos e que o esporte transcende aquele espacinho ali do jogo e vai para fora, demonstra a cara de uma sociedade, e a gente consegue criar discussões por contas de personalidades do esporte ou por contas de acontecimentos que envolvam o esporte. De certa forma, a gente vai falar eu vou fazer a introdução nesse caso em cima do futebol. E depois a gente vai falando. O estalo, para mim, foi o caso de... O futebol é uma paixão mundial. Para muitos, como que é aquela frase do jornalista? Dentre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante.
Então, para muita gente, é uma relação muito familiar. Talvez para mim falar isso, para eu falar isso, é mais fácil porque eu tenho uma relação com a portuguesa, que é um negócio que vem de família. Então, quando eu falo de luz, eu falo de família, e eu tenho uma relação entre o time que não é tanto com o esporte, mas que fica preso por aquelas recordações que eu tenho de criança. E a gente já discutiu isso no podcast que saiu recentemente sobre o nosso encontrão lá de maio do ano passado. Talvez essa relação que eu tenho só seja sentida por quem é torcedor do Wrexham, por exemplo, lá no País de Gales, sabe? Que é um negócio da comunidade, que é torcida e beleza. Mas é uma paixão. Então, qualquer assunto que surge no futebol, ele sempre tem também uma casca de ferida. Ah, não mexe com isso, não mexe com aquilo, não mexe com aquilo. Ok, mas o futebol é isso. É uma paixão, é uma forma de expressão, é uma forma de demonstrar uma sociedade, é uma forma de demonstrar um local determinado, enfim. Ele vai carregar esse peso sempre, de ser muito mais do que só um esporte. E ele vai ter que aceitar isso, porque ele retratou já diversas coisas. Beleza. Para eu não me perder. Enfim. O estalo, para mim, foi Daniel Alves. Quando a gente pega números, a gente vê que uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. E normalmente são menores de 13 anos. A gente tem a morte de uma mulher a cada 7 horas por homens. Então, um assunto que surgiu e que não foi, assim, amplamente divulgado foi, mas que isso fica um negócio tão velado que a gente não vê jogador, técnico ou uma discussão grande em cima disso. A discussão maior foi porque ele foi para a Copa do que o que ele fez e o que a gente precisa fazer para combater isso. Me deixou pensando boas noites. E aí eu falei, vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a gente tem que falar e tem que começar a trazer casos e parar com esse negócio de mas não mexe com o meu esporte. Não, a gente tem que mexer porque esses casos que a gente tem que utilizar como fonte de inspiração para discussões maiores fora. Não sei o que vocês pensam, queria ouvir vocês sobre isso e depois a gente vai entrando em alguns assuntos. Não, então... De bosta que eu deixei? Não. É que faz sentido, porque é um tema que é extremamente relevante hoje em dia, né? Apesar de não lidar diretamente com esportes americanos, que é o nosso foco. Mas, assim, já falei da minha opinião sobre paixão em esportes, né? Tá no nosso podcast lá também, que a gente gravou no nosso encontro. Mas esse caso específico, Clay, Luquiba, assim, minha opinião clara sobre o assunto é que ele pega 2 pontos importantes. Ele pega, assim, a questão do futebol e essa percepção de paixão, e ele pega a questão do estupro como um crime que raramente existem provas visuais ou provas efetivas, e aí já não deveria, mas gera margem para interpretação, porque normalmente, vamos ligar com o futebol. A maior parte do público, o público mais apaixonado é homem, pelo menos historicamente, ainda bem que está mudando. Então, o cara tem uma relação com os seus ídolos e o cara tem no cérebro dele uma percepção do estupro como algo, principalmente com alguém que envolve dinheiro, a mulher está querendo se aproveitar dele. Porque fica fácil você convencer teu cérebro disso, porque raramente você tem imagens, raramente você tem testemunhas. Então, basicamente, é a palavra de uma pessoa contra uma palavra de uma pessoa. Se eu tenho o fator paixão envolvido, vai me fazer pender a ouvir mais a opinião da pessoa com a qual eu tenho a paixão. E tem o caso que eu acho que eu já comentei com vocês off, mas a minha opinião a maior parte dos homens tem medo se ele pensa a mulher vai se aproveitar de mim de algum jeito, ele tem medo que aconteça com ele, mesmo que a probabilidade seja muito pequena. Então, ele cria essa verdade na cabeça dele, que ajuda a criar essa percepção. Esse caso específico é muito importante do ponto de vista de começar a quebrar um pouquinho esse gelo, quebrar um pouquinho essa barreira, porque
a vítima conseguiu denunciar na hora, a vítima tinha testemunhas, homens, né, o segurança da boate e mais algumas pessoas, fez o exame na hora que conseguiu comprovar cientificamente o crime cometido pelo Daniel Alves. Então, tem muitos fatores que diminuem a possibilidade de criar desculpas e criar uma verdade na cabeça baseada na paixão ou baseada nessa percepção. Então, eu só coloco dessa forma. Assim, por isso que é tão importante manter esse assunto à tona, porque as pessoas têm a mania de buscar eventos, o que a gente chama em inglês o anecdotal, né? Buscar eventos específicos. Então, porque aquele caso a menina enganou o atleta, ou aquele caso, porque aí gruda a opinião dele naquele caso e vai sempre usar isso como base da opinião. Então, esse caso do Daniel Alves é importantíssimo por causa disso, porque vai ajudar a mostrar, nem sempre do jeito que você quer pensar para você se sentir bem é o jeito que acontece. Tem muito canalha por aí, tem muito criminoso por aí, e tem estupro acontecendo todo dia. Então, assim, não deveria ser somente nesse caso de um cara importante que tinha, a vítima conseguiu fazer tudo o que deveria fazer, porque normalmente a mulher não consegue fazer isso. Você ia falar, Luque? Eu te cortei? Não, eu só estava esperando para saber se é remendar. Tá me escutando? Uhum. Eu só estava esperando. Não, manda ver. Vai lá, vai fundo. Tá. Primeiro, o que o Eric disse a respeito de a mulher fez tudo certo e ainda assim não foi suficiente. O que foi suficiente foi a contradição do depoimento dele. Porque se ele não tivesse se contradito no depoimento, ele estaria livre ainda. Como o primeiro depoimento dele, ele disse: nunca vi na vida, não conheço, não sei quem é, provavelmente devia estar no banheiro que eu estava, mas não sei. Aí depois ele mudou a versão, do tipo, eu conheço ela, a gente teve um relacionamento consentido. E aí os detalhes que ele deu não condizeu com a história dela. E aí que prenderam ele por conta disso. Porque mesmo com todos os agravantes que ela conseguiu, de ter feito o exame de corpo de delito, de ter feito, ter testemunha, de ter um monte de provas circunstanciais, ainda assim, o que colocou foi o erro dele. Então, é a palavra de um contra o outro, que o Eric disse no começo. Basicamente foi isso. Como a palavra dele não sustentou, foi isso que derrubou ele. Aí, um outro ponto que eu gostei da fala do Eric, que eu queria destacar, é a questão de estatística. Você pega todos os casos de fato que ocorreu estupro, quanto desses que não foi, que foi a mentira da mulher, e quanto desse ocorreu de verdade? Você vai ver que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ter um caso de estupro que é mentira. Então, porque aconteceu uma vez com um famoso, supostamente, porque até hoje a gente ainda não sabe a verdade, né, o caso do Neymar, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu de fato, ficou a palavra de um contra a palavra de outra, e aí ela não conseguiu sustentar, e por conta disso ela foi taxada como a aproveitadora. E aí, por conta disso, talvez todo mundo fale, já que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer atleta. E isso não é a regra, isso é a exceção. E as pessoas tendem a tratar isso como se fosse a regra. Eu não quis comentar sobre esse assunto em outras oportunidades, porque eu não acho que é um assunto que tem muito que agregar. É um criminoso, não interessa qual que é a profissão dele, eu vejo ele como um criminoso, então, para mim, se ele é um pedreiro, se ele é um jogador de futebol, se ele é um executivo, se ele é qualquer outra profissão que ele faz, é um crime de qualquer jeito, e para mim não tem que tratar diferente porque é um jogador de futebol. Eu quero mais que ele fique na cadeia, o tempo que ele tem que ficar na cadeia, e que ele pague aí por um bom tempo. Acho que é só por aí. Então, beleza, porque o que você trouxe é justamente o ponto de partida do que a gente vai conversar por aqui. Porque, assim, eu também não quero entrar no caso de Daniel Alves e ficar discutindo aqui o que é e o que não é. Não é isso. Eu quero usar o caso para que a gente fale exatamente de, sim, a gente tem que usar esse espaço do esporte, sim, o esporte já foi utilizado como espaço para tantas outras discussões, para a gente trazer isso para esse caso. Porque, para mim, é um negócio sepulcral não ter visto
reações de mais ninguém sobre esse assunto. E deveria ser um negócio que está sendo debatido, que deveria ser mais debatido. O Baila Vini Júnior, eu tô achando maravilhoso. A gente tá falando cada vez mais de racismo no futebol por conta das dancinhas, por conta de tudo que tá acontecendo, por terem pendurado a porra de um fantoche com a camisa dele numa ponte falando que o Atlético odiava o Real e usaram uma camisa dele. Então, assim, isso aqui eu acho que é importante. A gente tem que usar esse... O esporte tem que ser utilizado também como espaço para essas lutas. Como a gente viu também os caras na própria Copa querendo entrar com a braçadeira lá do arco-íris não podendo, e as discussões que isso gerou de alguma forma. Então, é justamente esse o ponto que a gente vai partir daqui. Esses momentos de transformação, em que o esporte realmente vai lá e quebra aquela barreira. Porque, porra, eu quero realmente poder que a ESPN solte uma matéria, agora já indo para outro caso, porque é isso que a gente vai falar, desse pauta de transformação, eu quero que a ESPN possa lançar uma matéria falando assim, primeiro embate no Super Bowl entre 2 quarterbacks negros. E que não venha um monte de dedo de Cheetos escrever embaixo que por que está lacrando? Fala dos 2 quarterbacks, mas estamos falando dos 2 quarterbacks. Quantos quarterbacks negros ganharam na NFL? Qual que é a disposição que você tem para aceitar um quarterback negro? O Kaepernick, por ajoelhar e por lutar por uma causa, tá fora da liga. O Lamar Jackson já foi criticado diversas vezes. E a mesma coisa, e o Jay Cutler ficou aí quantos anos na liga? 10 anos na liga? Sendo horrível, medíocre. Então, assim, é justamente esse ponto. Eu quero que a gente use e para tentar quebrar esse negócio do vocês estão interferindo do jogo. Não, são palcos e aconteceu. Pô, a Argentina usou uma Copa em 76 para promover a ditadura dela. O Mandela usou uma Copa do Mundo de rugby para unir a porra do país. Então, assim, sim, o esporte tá vinculado a tudo e é uma ferramenta de transformação. Então, a gente precisa falar desses assuntos que quebram as 4 linhas, com certeza. Tô falando muito. Eu não devia estar falando tanto assim, porque eu tô ruim. Mas eu estou falando muito. Queria ouvir mais de vocês. Casos que a gente pode contar aqui. Como que a gente poderia fazer para, sei lá, quebrar isso cada vez mais, tentar entender que essas discussões fazem parte. Eu não estou pedindo para, durante o jogo que você está assistindo ali, sei lá, que fiquem falando, nossa, mas é isso, mas é aquilo. Não, mas eu quero que as discussões venham para campo, que a gente possa utilizar o esporte como essa ferramenta de transformação que realmente ele é. Bom, eu posso falar primeiro do caso que você falou do Vini. Eu penso assim, tem que ter o exemplo. A La Liga está dando exemplo? Desculpa, não está. Por mais que o presidente da La Liga deu uma dura no próprio Vini, porque o Vini chegou e falou, quero punições. A La Liga falou, sem ficar quieto aí, porque a gente já está fazendo punições e você não está nem sabendo o que você está falando. E desculpa, eu não estou vendo essas punições. Porque se você vai hoje numa loja aqui de qualquer, seja o comércio, e você pratica o racismo, você vai preso, certo? Tudo bem que possa falar exceções, dependendo se é o cara o rico, o branco, assim por diante, mas na teoria você vai preso. Por que até agora ninguém foi preso? Até agora o clube não foi punido? Quais foram as medidas que de fato eles tomaram? Foi simplesmente soltar uma nota dizendo lamentamos o fato, não compactuamos com isso? Porque para mim isso não é uma medida efetiva. Eu acho que você tem que começar a dar o exemplo antes de você falar qualquer coisa. Então, para mim, a primeira atitude que a La Liga devia fazer, tira ponto do Atlético de Madrid. Ponto. Começa por aí. Tira ponto do time. Cada caso de racismo que for notado, tira ponto do time. Não só do Atlético de Madrid, qualquer outro que cometer isso. Aí vamos ver se os torcedores vão continuar fazendo isso. Começar a ver que eles estão prejudicando o próprio time. E não é no campo que você está perdendo. Você está perdendo fora do campo por atitudes preconceituosas. E aí você começa a ver em qualquer outro esporte, se começar a fazer esse exemplo, você vê como você muda um pouco a sociedade. Eu digo isso porque, assim, o Eric sabe tanto quanto eu, a gente pode falar da torcida do Red Sox, que para mim é a torcida mais racista que tem dentro da Major League, e todo mundo sabe, e ninguém faz nada. E aí? E qual que é o exemplo que você vai dar? Vai falar que Boston é uma cidade agregadora porque teve Bill Russell e qualquer outro ídolo negro? Não, não é.
A torcida vai aos seus próprios atletas. É só você ver. Por que você acha que o Mookie Betts não quis ficar em Boston? Por que você acha que tantos outros talentos não quiseram ficar? Por conta disso, porque você tem um problema social e cultural. Então, eu acho que a partir do ponto que você tem a vontade de fazer alguma coisa, você tem que mandar o exemplo, porque senão, para mim, é só história de carochinha, essas notas que soltam, esses pontos do tipo, repudiamos isso. Para mim, enquanto você não começar a tomar atitude drástica, nunca vai se mudar isso. Cara, eu acho que o Luquiba acertou no ponto, assim, porque como envolve paixão, a gente vai ter que continuar repetindo essa palavra, no momento que você prejudica o foco da paixão, que é o time do cara, você começa a moldar comportamento. Pelo menos é a minha visão nesse caso. E talvez ajude do ponto de vista de moldar o comportamento humano. Não sei se o cara vai deixar de ser mais racista ou menos racista. Mas o ponto é ele percebe que tem uma consequência em algo que importa para ele. Então, eu acho que talvez seja a única solução, principalmente nesse país em que não é crime ainda o racismo. Cara, soca a derrota para o time, tira o ponto. Nos Estados Unidos deveria acontecer a mesma coisa. Derrota automática naquele jogo, pelo menos, alguma coisa desse ponto. Foca naquilo que é a paixão do cara. E Clay, assim, nesse ponto que tu falou aí dos 2 quarterbacks do Super Bowl, eu vou tentar navegar isso da melhor forma possível de como eu penso nessa situação. Eu acho que é muito mais importante, e eu não sei como não sei como a imprensa consegue dar esse foco, mas é focar na representatividade para a comunidade negra do que para fazer o branco se sentir bem porque está tweetando coisinha de que 2 quarterbacks negros, que legal. Então, assim, o foco tem que ser em como isso vai agregar para a representatividade das crianças, que no mesmo final de semana que eles viram 2 quarterbacks negros indo para o Super Bowl, eles viram um negro ser lixado em Memphis por 5 policiais, que também eram negros, que aí a gente vai entrar numa discussão bem mais profunda em relação ao escopo da polícia, mas no fundo não importa nada para eles ter 2 quarterbacks negros num jogo que vai deixar todo mundo feliz quando ele tem medo de ir na rua porque tem medo de ser linchado e morrer. Então, sim, a gente tem que navegar muito bem essa questão de cuidar de não só querer a imprensa usar isso como uma forma de fazer o seu público branco se sentir bem, e sim realmente mostrar quais são os problemas e mostrar a parte positiva da representatividade para a comunidade negra. E isso dentro de todos os âmbitos da própria NFL, né? A gente está falando de quarterback, mas a gente poderia estar falando de técnicos, de coordenadores. Quantas pessoas dentro de um staff de um time... Se você pegar... Eu posso falar besteira agora, mas eu, assim, que eu lembro de ter batido o olho, se pegar o staff do New York Football Giants, é triste você ver a diversidade dentro daquele staff. Sabe? E daria para citar outros também. Então, a forma de levar isso como representatividade e agregar para a liga também, porque quanto mais gente diferente no mesmo escopo, você aprende muito mais. Não só para o seu trabalho, mas como também para a sua vida, para o seu... Tanto no pessoal quanto no profissional, vamos dizer assim, né? Aquela frase maravilhosa. Mas, ok, eu acho que vocês chegaram ali onde eu estava querendo ir. Só que eu queria fazer um outro ponto, eu queria fazer uma outra pergunta, um outro ponto em cima desse. A gente tem que falar mais um negocinho ainda, mas em cima disso. O quanto esses exemplos de correções, de mexer na paixão... O Luquiba falou, né? Vamos mexer ali, vamos tirar ponto e tal. O quanto isso é efetivo. Aí o Eric veio assim, você vai mexer na paixão do cara. Então, mexendo na paixão do cara, às vezes você consegue realmente pegar ele e moldar o comportamento dele. Aí a minha pergunta em cima disso é, o quanto que esse modelar é algo velado a ponto de que você está fazendo aquilo só para não prejudicar uma paixão sua e você não está aprendendo nada com aquilo. Olha, Clay... Quanto a gente pode ser mais educativo, entendeu? É essa a questão. Sim, sim.
Eu, particularmente, eu não vivo no mundo de Poliana a achar que racista vai deixar de ser racista. Eu acho que isso não é da noite para o dia que acontece, eu acho que isso é questão de geracional, né? Vai demorar, porque é comportamento que ele teve de pai, de avô e assim por diante. Então, assim, ele começar a evitar fazer certas atitudes, vai passar o exemplo para o filho, que vai passar para o neto e assim por diante. Então, a pessoa em si, ela não vai deixar de ser racista. Não é porque você tirou 3 pontos do time dele, ele não vai deixar de ser racista. Ele simplesmente vai ficar quieto, ele vai se colocar num armário. Na primeira oportunidade que ele tiver de praticar, ele vai praticar de Sair novo. do armário. Sim. Exatamente, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas, pelo menos, a gente deixa de ver isso no esporte, você entendeu? Porque a gente começa a olhar o esporte como esporte, não como uma sociedade, e você trazer os problemas que a gente tem nas sociedades no esporte. Você tenta voltar a resgatar aquela história de que o esporte acaba sendo um refúgio para a sociedade. Exatamente. Como a gente teve... Ou exemplo de comportamento. Como a gente teve quando você falou do caso do Pelé, que, né, eu não quis me afundar por outros motivos, mas não deixou de ser uma coisa boa, do tipo, pô, o cara tá lá, vamos esquecer um pouco os nossos problemas e vamos curtir isso aqui que está acontecendo, né? Então, eu acho que tenta resgatar um pouco disso. A partir do momento que você começa a ter essas medidas, você pelo menos tem isso. Você não vai educar, não é? Aí também não vai ser o próprio time ou a própria liga que vai conseguir educar os seus torcedores. Aí é uma medida, um buraco é muito mais fundo do que isso. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a coibir isso, pelo menos dentro do estádio, pelo menos dentro do esporte, talvez isso plante uma semente para as próximas gerações aprender que o normal não interessa a cor da pele da pessoa, não interessa o sexo da pessoa, não interessa a orientação sexual, acho nem a orientação sexual, mas não interessa do que a pessoa gosta, você entendeu? Eu acho que você tem que entender, o esporte é o esporte, acabou, você não tem que olhar nada além disso. É um jogador exercendo a sua função e você está lá como entretenimento. Eu acho que tem que parar por aí. E só completando, Luque, o que eu acho que é importante, porque para a gente é fácil ter uma discussão teórica sobre o racismo, porque a gente não sofre com o racismo. Nós três, sim, e todo mundo dentro do tailgate, todo mundo é completamente contra, ninguém tem uma grama de racismo. Só que o que é o ponto para mim da nem tua com sugestão? O machismo que a gente começou no ponto, né? E nem o machismo que a gente começou a falar de certa forma no começo. Né? Mas o que é o ponto para mim da tua sugestão que eu acho efetiva? Ela protege o atleta negro de sofrer um caso de racismo dentro da profissão dele. Para mim, isso já é uma vitória. Então, mesmo que o cara não deixe de virar racista, o torcedor racista, mesmo que ele faça alguma coisa ainda fora do ambiente do esporte, do entretenimento, pelo menos a gente está tendo um resultado efetivo para quem realmente é afetado pelo problema. Porque, de novo, a gente se sente mal ao ver esse tipo de coisa. Esse é um tipo de problema. O cara sofrer na pele esse tipo de ação é um outro tipo de problema muito mais importante. Então, começa a gerar resultados, pelo menos dentro do escopo que você consegue tratar, e aí, como sociedade, é torcer para a gente conseguir evoluir, torcer, educar. Eu tenho esperança que a nova geração ela tá mais, isso está mais enraizada nela. Eu acho, não tenho dados, mas eu acho que é uma coisa que vem mais do passado mesmo, da minha geração, da geração ainda de vocês, mas eu espero que com os anos isso realmente mude de vez. Mas vocês pegaram o ponto é exatamente esse. Coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente consegue trazer do esporte para a nossa sociedade e abrir as discussões e ver o que a gente pode modificar. A gente acabou falando mais do racismo do que propriamente o caso que eu introduzi, mas sim, o esporte ainda é um meio muito machista em todas as esferas, né? Até quando a gente fala até do profissional dentro do esporte, né? As dificuldades de uma liga feminina e tudo mais, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, mas é aquilo que eu repito e eu sou voz única aqui. Para mim, o caso do Kobe Bryant é o melhor exemplo. Sim, exato. As pessoas querem esquecer, as pessoas querem ponderar, as pessoas querem achar a explicação. O caso do Kobe Bryant e David Stern é o melhor exemplo. Sim, mas a ideia é justamente essa, o que dali e deixar mais a reflexão. A gente não vai ter resposta para tudo aqui, e a gente também, como o Eric falou, a gente está numa posição muito fácil de falar.
que a gente não sofre com nenhuma das duas coisas. Mas começar a abrir cabeça, abrir discussões e gerar mais conversa sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Para melhorar esse ambiente nós como pessoas. E aí, beleza. Esporte tem dessas, a gente pode trazer, eu acho que essas discussões devem sempre acontecer, devem ser trazidas para a gente conseguir falar disso. E só para fechar esse episódio com uma coisa legal, o Eric mandou sobre o impacto que franquias têm numa sociedade dentro da economia da cidade, da região, né? Então, acho que seria já um exemplo legal de transformação de uma comunidade através do esporte. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. É uma discussão longa se a gente for entrar em todos os pontos, né? Porque ela tem vários argumentos de todos os lados e vai desde dinheiro, de uso de dinheiro público de forma inadequada, comprovação de resultados econômicos nos arredores dos estádios ou não, mas eu acho que ligando com um dos temas do assunto que a gente falou, e por que pesa tanto, por que existe tanto essa questão você que acompanha os esportes americanos, está ouvindo, vendo a gente, acho que o caso mais recente agora teve o Raiders e tem o Athletics agora de Oakland, né? Por que essa briga, por que eles não simplesmente constroem um novo estádio? Eu acho que nenhum de nós três passou por um caso de nosso time sair de uma cidade, ou mudar de cidade, ou mudar de nome de franquia. Tu não torcia para o Colts ainda, né? Não tem nem como, né? Eu acho que nem estava sendo pensado em existir na época. Porque é um negócio que pesa. No Brasil a gente pesa um pouco, eu acho que tu ainda bem que já passou pela pior fase, Clê, mas no meu caso aqui em Joinville, a gente vê um time se desintegrar, né? Que é o caso do Jack, que está caindo para a segunda divisão. Então é um negócio que estava na Série A 6, 7 anos atrás, agora praticamente não existe mais. Então, antes da gente discutir o impacto econômico de uma franquia, é o entender a paixão de uma pessoa que torce para aquele time a vida inteira e de repente, o time sai da cidade, né? Então, existe essa pressão também. Mas, cara, é um assunto longo, é um assunto que a gente tinha que trazer e aí pegar todos os argumentos, porque tem os prós e os contras de todos os lados aqui. Era só uma introdução mesmo. Isso que ele está falando das majors, né? Vai pegar, por exemplo, um time de Double-A de beisebol, o impacto que tem o time local ali na cidade, como movimenta tudo. E que deu uma enxugada grande agora no passado, né, Luquinho? Sim, por isso que até perfeito. Citei. Então, deve ter muita cidade, né, menor porte, sofrido muito com esse enxugamento aí. Perdido emprego, perdido renda, perdido um monte de coisa. Então, eu acho que vale a gente fazer um estudo aí para depois fazer um podcast a respeito disso. É essa a ideia. Era a introdução. Nós vamos falar disso nos próximos episódios, então fiquem sempre sintonizados aqui com a gente. Até porque a dica vai ter a ver com uma das frases que a gente ouviu que eu ouvi sobre essas economias geradas pelos clubes. Por exemplo, se o time perde, na segunda-feira a galera acorda um pouco mais triste. E o carinha lá que está fazendo o café da manhã vende menos. A galera acaba comendo em casa porque está triste, porque está infeliz. Então, querendo ou não, isso movimenta muito. Tem um estudo bem legal que o Eric passou, a gente vai destruir aquilo de ler. Vamos trazer todos os pontos e a gente vai conversar disso no próximo episódio. Eu queria só que a gente desse essa introdução e começar a falar disso também. Começar a falar mais da transformação e de tudo que pode acontecer. Porque, sim, o esporte dá autoestima, gera confiança, é ferramenta de transformação social. Rafaela Silva no judô, gente. Que história dessa mulher. O que foi um projeto que aparece na vida dela, luta judô, é campeã mundial, ganhou medalha em Olimpíada. Sensacional. Então, assim, sim, o esporte é legal, a gente gosta de história de superação. Mas eu acho que existem outras coisas que o esporte acaba trazendo e a gente tem que discutir, sim, quando o assunto aparece e tentar nos tornarmos pessoas melhores através disso. E até para fechar, Clay, assim, nós três não temos filhos, mas uma das coisas que eu me lembro do esporte, eu gosto do esporte, principalmente hoje em dia que a educação é diferente,
O esporte é um dos únicos lugares em que você pode ainda ensinar um ser humano a perder. Hoje em dia que existe uma proteção muito maior das crianças, tudo ganha medalhinha, tudo ganha tapinha nas costas. O legal do esporte ainda é que te ensina a perder e é importante o ser humano saber lidar com isso. Exatamente. Isso é fundamental. Muitas nuances que a gente precisa expandir para a sociedade. Muito bom. Eu estou bem contente com o que produzimos até agora e espero que eu fique mais agora com as apostas. Vou chamar as apostas. Tailgate Spread. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Eric, show me the money. A gente vai usar semana que vem para falar bastante dos props, porque Super Bowl é legal porque tem até prop da cor do Gatorade, do hino, é bem divertido. Eu quero usar esse tempo hoje para mostrar como esse Super Bowl tá uma baita de uma incógnita. Em 2 dias, a linha mudou de 1,5 a favor de Kansas City para 1,5 a favor de Philly. A linha mudou 3 pontos em 2 dias, com a movimentação de dinheiro. Então, eu coloquei uma das narrativas possíveis no grupo, que eu não concordo com ela, mas é uma narrativa, Philly ainda não teve um desafio nos playoffs. Então, não só nos playoffs, né? Na temporada inteira. Pois o que vai acontecer no Super Bowl. Mas, por outro lado, até onde o castelo de cartas de Kansas City, com suas contusões, vai conseguir jogar ter o seu melhor desempenho daqui a 10 dias. Então, por isso essa movimentação tão grande, então tá vendo dinheiro indo de um lado para o outro, e eu acho que essa linha vai movimentar bastante ainda até semana que vem, quando a gente vai gravar no Super Bowl, a gente vai ter uma noção melhor daquilo que Vegas acredita que vai ser Super Bowl. Eu não sei em quem apostar ainda, tá? Tô sendo bem honesto, não faço a mínima ideia. Vai depender das notícias da evolução do Mahomes, quais receivers vão estar disponíveis para ele. Eu acho que impacta bastante. Eagles vai pontuar, então eles vão precisar pontuar. Eu não sei, baita incógnita. Eu seguraria qualquer aposta até a semana que vem. Eu já tenho mais ou menos a minha aposta, mas a minha pergunta antes de passar pro Kiba, tem alguma aposta para Pro Bowl? Não, né, cara? Essa é uma piada, porque esse Pro Bowl é uma piada. Eric vai assistir, sim ou não? Provavelmente não. Não, mas, cara, não tem a ver com a aposta, antes do que eu vou falar, mas uma coisa, falando em assistir, que eu me lembrei, eu queria comentar no grupo, esqueci, vou comentar aqui. Porque eu sei que tu tá falando muito bem, Cle, The Last of Us, o nome da série, né? Puta que pariu. O ponto é, uma série que está tendo uma relevância e uma audiência tão grande num período de playoffs, vai passar no dia do Super Bowl. É só isso, assim, é um negócio que para mim é bem interessante isso. Como ainda existem coisas na TV de scripted, né, de séries, que ainda geram uma relevância tão grande, porque eu não ouvi ninguém falar mal ainda. Vou dar um chute aqui. O jogo vai começar que horas? 6h15 lá. 6h15? 8h15 da noite aqui? 8h15 aqui. A série é no HBO Max. Terminou o jogo 11 horas. 11, sei lá, que termina meia-noite o jogo. Vai para o HBO Max e assiste. Pode ser isso. Se tivesse que competir realmente com a HBO canal fechado, talvez fosse um problema. Como tem o serviço de streaming, acho que esse negócio quebra. Mas é uma boa pergunta. Eu gostaria de saber isso. E The Last of Us é uma série do caralho. Puta que pariu. O jogo já é foda, né? Mas enfim, vai lá, Luquiba. Tem underdog essa semana? Não, o Super Bowl não tem underdog, desculpa. Pode falar o que... Não, mas a real é essa. São 2 times que estão na final, cara. Não tem essa. Não tem... existe o favorito, como sempre, mas underdog não tem. Não é porque o cara não é o favorito que ele vai ser underdog. Para mim, os 2 times têm total chance de ser campeão. Quando o Eric soltou no grupo dizendo que possivelmente Kansas seria o favorito, eu falei, se estiver pagando mais do que 2 para Eagles, eu já aposto dinheiro, porque para mim o Eagles é favorito. Eu vejo esse time completo, eu vejo esse time sem falhas. Claro que pode pegar um jogo ruim, um dia ruim, ou
um nó tático, a gente sabe que tudo pode acontecer, falta de experiência de treinador, tal, mas a tendência para mim é Philadelphia ganhar. Desculpa, o Kansas está aí por conta de Mahomes e Reed, mais nada. O time é mais fraco do que as outras temporadas, Mahomes não tem um recebedor, o Kelce já está em vias ali de aposentadoria, já está, né, um ritmo mais devagar, e mesmo assim o time só está lá por conta de Mahomes. É a mesma forma que a gente viu o Patriots com Brady fazer isso várias temporadas, agora a gente vê isso com o Chiefs e Mahomes. Por isso que eu digo, não dá para descartar, porque você tem do outro lado o melhor jogador da atualidade. Mas para mim, Philadelphia é favorito, é um time completo. Você tem um quarterback ágil, móvel, que sabe lançar, corre bem, você tem um corpo de recebedores bons, você tem running backs competentes, você tem uma linha que protege bem, você tem uma secundária fantástica. Então, para mim, Philadelphia é favorito, e eu apostaria se estivesse pagando bem. Se estiver pagando 1,5, já não apostaria. Mais do que 2, eu acho que vale a pena apostar. Você esqueceu de falar de um treinador maravilhoso no Nick Sirianni. Não, eu não vou falar isso. Eu acho que é cedo. Dele, eu acho que é cedo. Tem futuro. Quando a gente conversou naquela época dos treinadores, eu coloquei ele não embaixo nem em cima. Eu coloquei ele ali, tipo, 3, 4, né, naquela posição, do tipo, a gente sabe que ele tem potencial para chegar lá, mas vamos ver como está acontecendo. Ele está se mostrando ser um cara bom. Mas também é aquela história, o elenco do cara é bom. Aí você vê, Doug Peterson teve uma situação parecida com a dele. Pegou um elenco razoável, conseguiu levar a Super Bowl, foi campeão com quarterback reserva. Então, vamos esperar um pouquinho mais para a gente falar do Sirianni. Boa. Filadélfia querendo virar Boston da década passada, né? Pois é. Viu? Deixa eu falar mais um negócio aqui. Agora é desafio. Semana que vem a gente tem Super Bowl ainda, vai ter Player Prop, vai ter Game. Não sei se é Game Prop, eu não lembro o nome de mais nada, Eric. Faz tanto tempo que eu não aposto nisso. Vai ter bastante coisa pra gente falar de aposta. Acabou o Super Bowl? Vamos para o quê? Vamos apostar em NHL e NBA? Vamos ficar só em uma ou vamos ficar nas duas? O que a gente precisa analisar é data de gravação e data de publicação, porque só libera os jogos do dia, né? Então esse era um problema que a gente tinha na época do Tailgate Spread. A gente pegava alguns jogos esporádicos do outro dia, mas o NFL é maravilhoso por causa disso, né? E assim, a NBA a Vegas tem que fazer isso, porque já que todo jogo tem algum time descansando alguém, né, hoje em dia, então não dá mais para... Mas a gente pode falar de algum jogo do dia, pode falar de tendências, a gente vai fazer você perder dinheiro, fique tranquilo. NBA, a ideia é essa. NBA, a tática é a seguinte, acabou o primeiro tempo, tem uma diferença de 20 pontos de vantagem, põe 5 nesse time que está perdendo. A gente vai falar disso. Bom, a ideia é essa. Vamos tentar falar de tendência. Desse foi jogo que já passou, a gente fala também, enfim, para a gente tentar pelo menos criar uma lógica que você possa. Não vai poder utilizar sempre, mas para você ter alguma coisa ali para você pensar quando você for apostar. Vai ser um fevereiro, março desafiador. Abril já fica legal, porque aí já entra Março não, March Madness. Vai ser divertido. Madness. A gente vai fazer o nosso bracket aí. Loucura. Eu digo a respeito das duas ligas. Calma. Tá, vamos calma. É que March Madness, eu e o Eric, você pegar os episódios de March Madness no Tailgate Spread, é a coisa mais louca que existe. É maravilhoso, mas é isso. Fechou, apostou, não apostou, é isso, vamos para a dica. Ó, já falamos de esporte, falei da luzinha aqui, falei do Wrexham, só para dar o spoiler de que a dica dessa semana é Bem-vindo a Wrexham, que é a série contando a história de 2 astros que compram um time no norte de Gales, que é o Wrexham Futebol Clube. Então, o Deadpool, conhecido também como Ryan Reynolds, e o Robbie... eu nunca sei falar o nome dele. É um nome irlandês, não é não? McElhaney. Também assim.
ele nem é grande astro de Hollywood. Ele é mais das séries, né? Ele tem aquele Always Sunny em Filadélfia, tem também aquele Mythic Quest que tá na Apple TV, mas é um cara bom também. Os dois compraram o Wrexham e usaram do seu poder ali de figurões para fazer muita coisa. O time tá rodando lá. Mostra só os primeiros anos. Então, o que está acontecendo agora com o time, por exemplo, jogou a FA Cup esse final de semana contra o não foi o Blackburn, foi o Sheffield, acho que é isso. Jogou a FA Cup esse sábado aí, acabou empatando, poderia ter se classificado, tomou um golzinho no final ali. Mas vai mostrando a evolução do time, é fantástico. Dá para você aprender galês também na série, isso que é melhor ainda, é coisa linda. Vale cada segundo. Se você torce para um time pequeno ou um time quase que não existe, tipo o Eric, Jack, Luz, essas porra, você vai se identificar mais ainda. Eu não vou negar, os primeiros episódios me emocionaram de uma forma absurda. Quando entra para falar dos torcedores mais antigos também, e eles contam histórias, emociona pra caramba. E tem um toque de humor que só o Ryan Reynolds sabe dar, que é impressionante. Você nunca sabe se você tá falando a verdade ou se você tá te zoando. Então assistam a série, também, incrível, Star Plus. Ou também, se você gosta de jogar jogos manager e pegar o time de 5ª divisão e subir até a primeira. Boa. Detalhe, já que o Luquiba falou disso, o Wrexham tá no FIFA 23 e estava no FIFA 22, só que ele fica como time de outras regiões do mundo, tipo, porque não existe a quinta divisão da Inglaterra no jogo, né? Mas eles conseguiram levar o time pro FIFA, o que é marcante pra cacete. Vai aparecer uma molecadinha ali na série, já tô dando um spoiler, vai aparecer uma molecadinha lá que é vidrada no time, que tá lá jogando FIFA só com o time. Então, assim, é incrível, gente. É incrível. Que baita investimento que os dois fizeram, né? Olhando como negócio. Puta que pariu, que baita investimento. E aí, só que é legal eles contando as trajetórias de tudo lá, o que eles sabiam que existia de custo, o que não existia, como eles ficam malucos com aquilo, trocar aqueles patrocinadores. Tinha patrocinador que era... E a história... não vou falar isso, mas enfim. A história da cidade também é maravilhosa, os patrocinadores da cidade envolvida, o quanto a comunidade está envolvida com o time. É um negócio de outro planeta. Fala aí, Luque. Eu sei que você se empolgou, mas posso dar uma dica também, cara? Que eu acho que tem até um pouco a ver com o que a gente falou hoje, que é essa história de sociedade, esporte, impacto. Eu assisti recentemente, eu não sei se a gente já falou disso, se a gente já falou pode cortar, mas... Não, vai ficar. Tá bom. É um filme, é o Red Army. Eu não sei se ele tá na Netflix, se ele tá no Amazon, eu não sei onde que ele tá. Mas que ele mostra, quando tem aquele milagre no gelo dos Estados Unidos, ele mostra exatamente o outro lado. Ele mostra a construção daquele time, mas a visão é dos jogadores, né? Ele pega 3 jogadores e conta como é que foi, desde o momento que chegou um técnico, profissionalizou o time, começou a construir aquela base, a pressão que eles tinham, e a política envolvendo, né? E até fechou com, eu esqueci o nome do jogador, que acho que é o Slava, se não me engano, o Fetisov, que tentou ir para a NHL por um bom tempo, mas a política não deixava, até que no final da carreira ele conseguiu de fato ir para a NHL, né, que era o sonho dele. Eu acho que vale muito a pena assistir, porque ele mostra esse lado que a gente está falando, qual que é o impacto de um time, de um esporte dentro da sociedade, de um regime político. Acho que quando você falou da ditadura da Argentina, por isso que eu me lembrei na hora, né, desse filme aí que eu assisti. Acho que vale a pena assistir também. E se quiser, para a gente seguir na mesma linha de filmes de impacto, sociedade e tudo mais, o próprio Invictus, eu vou deixar aqui também, se não me engano ele está numa dos grandes streamings aí, que é contando a história do fim do apartheid na África do Sul, a Copa do Mundo de rugby e tudo mais, e o Mandela sendo interpretado pelo Morgan Freeman, que também é fantástico. Então assistam também, se puder, eu vou colocar todos na descrição. Tem dica parrodo aqui, tá vendo? Mas a gente volta semana que vem. Não estamos dando dica porque a gente vai ficar 3 semanas fora, não. É porque veio muita coisa aí com os casos de hoje. É para compensar a semana que a gente não fez. Exatamente. Boa, boa. E aí a gente não passou livro. É só coisa para assistir, ó. Tetinha. Então é isso. Eric, Luquiba,
Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E eu falei efusivo abraço, agora eu lembrei que vai ter Rock Go de novo, mas a gente vai falar isso em outro episódio. E efusivo abraço. Fiquem bem. Amo vocês. Pessoas, fiquem bem. Sigam a gente, continuem acompanhando. E semana que vem tem mais. Tchauzinho para vocês. E agora a gente vai mudar esse tchau. Não vou ficar falando para todo mundo falar tchau, não. Só se quiser dar um recado final, dá um recado final, tô desligado. Beijo. Valeu.